Olá, eu sou o Eduardo, químico, pesquisador, e hoje nós vamos tentar descobrir se o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho sem usar matemática, apenas com os nossos olhos e uma esfera qualquer, que pode ser uma bolinha de isopor, uma laranja, uma bola de futebol ou qualquer outro tipo de esfera que você tenha à sua disposição em sua casa. Por que sem usar matemática? Muitas pessoas têm problemas com matemática por não gostarem, não terem afinidades, terem traumas de infância ou simplesmente por não saberem fazer os cálculos. Mas hoje vamos ver que não é necessário ser um expert em matemática para concluir o tamanho e distância relativa do Sol e da Lua. Como vamos fazer isso? Muito simples. Primeiro precisaremos entender um conceito básico de física que você não precisa ser físico, nem tampouco gostar de física para entender. Apenas precisamos saber como a luz se comporta em corpos esféricos. Imagine duas ou três esferas sendo iluminadas por uma fonte de luz do mesmo tamanho ou pouca coisa maior do que elas. Contanto que essa fonte de luz não seja maior do que o tamanho das duas esferas somadas à distância entre elas, automaticamente o ângulo da sombra nas esferas será diferente em cada uma delas, tendo como eixo a fonte de luz. Esse experimento pode ser feito com duas esferas de isopor e a lanterna de um celular ou uma lâmpada, desde que a distância entre as esferas mais a soma de seus tamanhos seja maior do que a fonte de luz. Pois sempre que a fonte de luz for menor do que o tamanho de dois objetos mais a distância entre eles, as sombras projetadas estarão em ângulos diferentes, conforme essa ilustração. No entanto, se a fonte de luz se torna maior do que o tamanho das duas ou três esferas, mais a distância entre elas, porém a sua distância até as esferas é muito curta, as esferas não terão apenas 50% de sua superfície iluminada, mas mais do que isso, pois serão atingidas por raios de luz vindo de vários ângulos diferentes. Portanto, uma fonte de luz grande precisa necessariamente estar distante, a fim de que apenas 50% do corpo da esfera seja iluminado. E sendo essa fonte de luz maior do que a soma do tamanho das esferas mais a distância entre elas, as suas sombras serão sempre iguais e projetadas a um ângulo igual. O que isso tem a ver com o nosso experimento? Muito simples. É possível testar o ângulo de luz incidido na Lua com uma esfera qualquer que você tenha em sua própria casa. Numa Terra plana, onde o Sol é próximo à Terra, cerca de 6.000 km de distância, e o seu tamanho é similar ao tamanho da Lua, o ângulo de incidência da luz do Sol em qualquer esfera colocada em qualquer posição será diferente um do outro, dependendo de que parte do globo você está. E quando essa esfera for comparada com a incidência da luz do Sol na Lua, o ângulo de incidência da luz também será diferente. Por exemplo, se o observador observa a esfera e a Lua do mesmo ponto de vista, um observador que se encontra logo abaixo do Sol verá a esfera quase completamente negra, enquanto a Lua quase completamente iluminada. E cada observador que observe a sua esfera em comparação com a Lua, de um mesmo ponto de vista, jamais poderá ver a Lua e a esfera com a mesma incidência de luz, pois o ângulo da luz solar incidida sobre eles é completamente diferente. Quanto mais longe do Sol, mais próximo ao ângulo de incidência da Lua. Porém, como a Lua está a cerca de 6.000 km acima da esfera colocada aqui na Terra, o ângulo de incidência da luz solar na Lua e na esfera nunca será o mesmo, independente de qual ponto do mapa você está. Já no globo, a história muda completamente. Em qualquer lugar do globo que você estiver, os raios de luz que iluminam a sua esfera e a Lua incidem de um mesmo ângulo, pois o Sol é muito maior do que a sua esfera, a Lua e a distância entre elas somadas, e está longe o suficiente para que o ângulo da luz emitida não ilumine mais do que 50% da esfera. Assim, desde que um observador consiga ver o Sol e a Lua ao mesmo tempo, ele pode comparar a luz incidida em sua esfera e na Lua, e essa luz será igual independente de em que posição do globo ele esteja. Quais são os horários possíveis para fazer este experimento? Em qualquer horário que a Lua e o Sol apareçam simultaneamente no céu. A Lua cheia só aparece durante a noite, então dificilmente poderá ser feito o teste com ela. Já a Lua minguante aparece no início da manhã, a Lua crescente aparece no fim da tarde, e a Lua nova aparece durante todo o dia. Assim é possível fazer o teste em qualquer uma dessas três fases da Lua, e com um pouco de sorte, conseguirá ver o Sol e a Lua cheia no mesmo dia em cantos opostos do horizonte.
Essas são fotos reais para ilustrar o experimento. Com qualquer esfera fixada em algum lugar, pendurado no teto ou mesmo segurando em sua própria mão, ao observar a Lua e a esfera do mesmo ponto de vista, em qualquer hora do dia em que a Lua e o Sol apareçam simultaneamente, tanto a esfera quanto a Lua estarão apresentando o mesmo ângulo de incidência de luz e a mesma parte sombreada. É possível fazer esse teste em qualquer fase da Lua. Quanto menos a Lua estiver iluminada, menos a sua esfera também estará iluminada. Esse é um experimento que pode ser feito em casa, sem nenhum gasto e sem nenhum conhecimento prévio de matemática ou física. Se após fazer este experimento, você constatou que a sua esfera e a Lua refletem a mesma quantidade de luz quando olhadas de um mesmo ângulo e ficam sombreadas com a mesma porcentagem, então você acaba de constatar que a Lua e a esfera são iluminadas pela mesma fonte de luz. Isso significa que a Lua não possui luz própria. Caso possuísse luz própria, ela não estaria dando a mínima para a quantidade de luz que a sua esfera reflete. Se a Lua e a sua esfera são iluminadas pela mesma fonte de luz, então você pode ter certeza que essa fonte de luz é maior do que a Lua, a sua esfera e a distância entre elas somadas. Além, é claro, de que essa fonte de luz está muito, muito longe, o suficiente para que os raios de luz cheguem retilíneos até a Lua e a sua esfera. Apesar desse método não ser suficiente para dizer com precisão qual a distância da Lua ou do Sol, ele é preciso o suficiente para esclarecer sem sombra de dúvida de que o Sol é muito maior do que a Lua, a sua esfera e a distância entre elas somadas, que o Sol está longe o suficiente para que seus raios cheguem retilíneos, que a Lua não possui luz própria, como alguns afirmam ser ela uma bateria que carrega ou descarrega, pois ela reflete a mesma quantidade de luz da esfera, e que mesmo sem sair de casa, sem ter estudado anos, ou sem ter aparelhos de medições muito complexos, é possível concluir o que nós já sabemos há milhares de anos. O Sol está muito longe, é muito grande, e o Sol não está girando sobre as nossas cabeças. No próximo vídeo vamos conversar um pouco sobre as fases da Lua, a sua rotação e a sua composição, se ela é sólida ou translúcida. Até a próxima!